Por que querer ser bom em algo incomoda tanto? No ano passado, o Timothée Chalamet venceu o SAG Awards de melhor ator pelo filme Um Completo Desconhecido, onde ele interpreta o Bob Dylan. Durante o seu discurso, o Timothée disse que estava em busca da grandeza e de que queria ser um dos maiores, ou seja, um dos grandes astros da atualidade. Ele citou como inspiração o Daniel Day-Lewis, o Marlon Brando, Viola Davis, Michael Jordan, Michael Phelps, dizendo que queria estar no topo com eles. O discurso foi visto como inspirador, um alívio, um respiro em meio a uma sociedade tão pessimista e às vezes derrotista. Mas há também quem viu esse discurso como arrogante e de certa forma soberbo. Mas eu fico me perguntando, será mesmo? Por que você querer ser bom em algo incomoda tanto? Qual o problema de você perseguir os seus sonhos e ter uma régua tão grande, tão alta, não é mesmo? Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você vive num buraco e não sabe quem é o Timothée Chalamet, ele é um ator americano que ficou conhecido pelo seu trabalho em Call Me By Your Name, um filme de 2017, onde ele conquistou uma indicação ao Oscar. E ele é um dos mais jovens atores a serem indicados a essa premiação. Depois ele fez outros grandes sucessos como Lady Bird e Little Woman, mas ele não era protagonista nessas histórias, mas os seus papéis ainda foram muito bons. Depois teve os filmes The King, onde ele contracena com o Robert Pattinson, e também Beautiful Boy, com Steve Carell. Eu gosto bastante do primeiro filme, The King, porque você vê o Timothy num contexto muito diferente do que ele está acostumado a atuar. É um filme sobre guerra, sobre batalha, sobre conquista de território, e ele tem uma atuação muito boa nesse filme. Eu gosto particularmente bastante desse. Depois corta para 2021, onde o Timothée interpreta o Paul Atreides em Duna. Esse filme com certeza furou a bolha e catapultou ele para a mídia global, né? Porque os filmes anteriores que ele fez eram bons filmes, mas ficavam ali meio no cenário alternativo, né, dos festivais mais alternativos e pouco conhecidos pela grande massa. Mas com Duna ele com certeza foi catapultado para os holofotes aí, e é muito bom o papel dele nesse filme, com certeza. Depois ele fez um filme que eu gosto muito, acho que é meu favorito dele, que é Bones and All, e é um filme um pouco desconhecido, assim, no português ele chama Até os Ossos, e eu gosto muito desse filme, então se você não conhece, pesquise aí Até os Ossos, vai te deixar um pouco perturbado da cabeça esse filme. Mais tarde ele interpretou Willy Wonka numa adaptação meio musical, assim, fez Duna Parte 2, interpretou Bob Dylan em Um Completo Desconhecido, o que rendeu para ele a indicação ao Oscar, e finalmente esse ano ele recebeu a indicação de melhor ator pelo filme Marty Supreme, porque ele interpreta o tenista, né, uma história meio biográfica, onde ele interpreta o Marty Heisman. E como dá para perceber, o Timothée foi conquistando aos poucos o seu lugar na fama, né, no seu lugar ao sol, mesmo que com papéis um pouco menores, depois um pouco maiores, mas mesmo assim com papéis consistentes e muito bons. Então eu pergunto aqui para você agora, é errado, depois de ter visto esse currículo todo, você querer ser bom, ser um dos melhores no que você faz? Bom, agora eu queria trazer um exemplo mais próximo da realidade, né? Não só falar de um ator hollywoodiano. Eu mesma sempre fui uma pessoa muito dedicada no que eu faço, seja no âmbito profissional ou pessoal. Então, se eu estou envolvida num projeto, eu quero que aquele projeto aconteça da melhor maneira possível, quero que tudo ocorra bem. E no ambiente pessoal, eu quero ser uma boa filha, uma boa namorada, uma boa amiga, uma boa aluna, uma boa atleta. Mas tudo isso, é claro, demanda uma entrega muito grande minha, um grande comprometimento. E conforme a vida corrida que a gente tem, né, não dá para ser boa, igualmente boa em tudo. Eu acho que você, mais do que ninguém, pode compreender que não dá tempo de ser boa em tudo. Existem espaços que eu fico devendo um pouco, mas eu estou sempre tentando equilibrar ali todos os pratos. Porém, o meu ponto aqui é que eu acho que existe uma massa de pessoas lá fora, muitas delas jovens millennials e Gen Z, que passam por um momento muito complicado, que é a falta de motivação e interesse pelo que fazem.
São pessoas que não conseguem cultivar uma vontade de criar algo de valor. Não, nada parece brilhar os olhos, e aqui eu não estou falando só de trabalho, tá? Pode ser algo como um hobby, uma nova habilidade, um esporte novo. Parece que nada motiva, parece que nada estimula. Eu sou nascida em 97, então eu fico naquela interseção entre Millennial e Gen Z, e eu constantemente vejo jovens da mesma idade que eu sofrendo para encontrar algo que dê sentido as suas vidas, a experimentar coisas novas, a se jogar em situações diferentes e desconhecidas. Mas não é difícil imaginar o motivo para tudo isso. O incômodo com a grandeza nasce de uma sociedade exausta. O mundo de hoje não é aquele dos nossos pais, tios e avós. Eu acredito que atualmente nós conseguimos expor e refletir muito mais sobre o que está ao nosso redor do que as gerações passadas. Então, quando chega a nossa vez, é claro que a gente vai sentir um impacto, né, de tudo isso que acontece ao nosso redor, o impacto da forma de trabalho, o impacto como o mundo opera. Quando você se pega em uma vida em que a expectativa e a realidade não se alinham, é nítido que vai faltar uma motivação, que a entrega para o mundo será inferior, que vamos ser vistos como uma geração que falta paixão. Mas como ter paixão pelo que você faz, se isso provavelmente pode resultar em um burnout? Como os jovens de hoje vão se sentir motivados se, ao chegarem no mercado de trabalho, por exemplo, eles veem as suas paixões e a sua criatividade destruída, minada por um empregador que não dá espaço para você ser você mesmo ou para colaborar com sua criatividade, com o seu background? Como que você vai ser você mesmo e colocar sua paixão naquilo se você não tem espaço para isso? Aos poucos, isso vai afetar não só a vida profissional da pessoa, mas a vida pessoal também. É claro que quando ela for navegar pela vida, vai sentir dificuldade em encontrar um hobby que a satisfaça, que permaneça exercendo esse hobby por muito mais tempo. Ela não vai praticar um esporte, ela não vai abrir um livro, porque se ela sente que ela não tem motivo para aquilo, por que ela deveria fazer? O que pega para a geração Z, que é tão atacada, é que eu vejo que é uma da geração que tem realmente condições de levantar a mão e falar: galera, isso aqui está muito errado, vamos conversar sobre isso? E aqui eu não estou falando que a geração Z está sempre certa, tá? Eu acho que a geração Z também erra em alguns aspectos, afinal de contas, nós somos pessoas, né? Todas as pessoas erram, independente da geração. Eu conheço pessoas tão novas quanto eu, que trabalham tanto quanto eu, mas e se esforçam tanto quanto eu, mas eu também conheço gente muito mais velha que não tem um comportamento parecido com o meu e que eu tenho as minhas dúvidas, né? Que eu acho que não são pessoas tão indicadas para nos criticar. Mas entender por que algo incomoda não significa dizer que aquilo está errado. O incômodo com o discurso do Timothy não nasce de uma soberba, nasce do cansaço coletivo, eu acredito, da nossa frustração em viver em um mundo que promete muito e entrega pouco. Tem uma quantidade enorme de jovens lá fora que estão sobrevivendo um dia após o outro. Talvez você que esteja me assistindo agora esteja apenas sobrevivendo, sem a possibilidade, no caso, de perseguir o próprio sonho, seja por conta de crises econômicas, desigualdade social, problemas emocionais, problemas psicológicos. E, de novo, eu queria fazer um paralelo comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa que fiz tudo que eu gosto. É claro que em alguns momentos da vida a gente faz coisas que a gente não gosta, mas eu sempre trabalhei nas empresas que eu queria trabalhar, fiz os cursos que eu gostaria de fazer, fiz os esportes que eu gostaria de praticar e eu tenho a possibilidade de me dedicar aos meus sonhos todos os dias. A minha maior paixão, por exemplo, é escrever. E eu consigo fazer isso 7 dias por semana. É claro que tudo isso vem com um grande custo, né? Eu deixo de lado pessoas, momentos, situações, maior tempo de descanso, mas isso não quer dizer que eu seja a regra. Talvez eu seja uma exceção, porque eu quero ser uma boa youtuber, uma boa escritora, uma boa comunicadora, e eu estou constantemente trabalhando para que isso tudo se torne cada vez mais real. Mas isso não quer dizer que seja a regra lá fora.
Então eu vejo que querer ser bom em algo, hoje em dia, é um respiro numa sociedade que é tão pessimista, que acha que o mundo vai acabar amanhã e que não vale a pena ser bom, porque afinal de contas só traz mais desgaste, seja na vida pessoal ou profissional. Mas hoje eu tenho uma notícia para você: o mundo não vai acabar amanhã. Há uma probabilidade bem grande, estatisticamente falando, de que você esteja aqui amanhã. Então, o que você vai fazer com tudo isso? Você vai continuar sendo pessimista, medroso? Ser bom em algo não faz de você uma pessoa arrogante ou sonhadora demais. Mas como a gente pode encarar isso de uma forma realista, de poder sonhar e conseguir aplicar isso nesse mundo que é tão difícil de navegar? E aqui eu acho que depende muito da sua realidade. Você pode querer ser bom em algo, querer ser um bom aluno, um bom funcionário ou qualquer outra coisa que você deseja ser, independentemente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Toda semana vai ter uma notícia ruim, uma notícia da política, da economia, um assunto polêmico para a gente passar uma semana inteira discutindo, e aí na próxima semana vai ter outro assunto polêmico, e com isso a gente fica perdido nesse mar de tantas notícias ruins e a gente tende a pensar que o mundo é sim um lugar terrível. Mas eu gostaria que você focasse em você, presta atenção em você e no que você pode fazer para transformar a sua realidade. Eu acredito que vale investigar também se os espaços que você frequenta ou os espaços que você está inserido, de repente na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, se esses espaços estimulam você a ser quem você quer ser. De repente você está numa empresa que não vai investir num plano de carreira para você, e que não tem pretensões de te dar ali um aumento, de te ajudar a subir na vida, né? Subir na vida. Então, presta atenção nisso. Veja se você está nesse lugar que pode te ajudar a crescer ou não. Ou até mesmo aquele grupinho de amigos que você está inserido que te bota para baixo quando você fala que você, de repente, quer passar num concurso, quer estudar, quer fazer um curso novo para ter um salário melhor, ou que você quer começar a treinar, ir na academia, perder um pouco de peso, né, se sentir melhor. Essas pessoas, você tem que se afastar delas, urgente. Você tem que afastar dessas pessoas agora. Essas pessoas não fazem nada com a própria vida, mas destroem os sonhos daquelas que querem fazer algo. Ser alguém não necessariamente quer dizer que você precisa trabalhar com uma ambição gigantesca, gigantesca mesmo, a ponto de querer ser, sei lá, uma estrela global. Você pode, por exemplo, querer ser uma boa pessoa na sua comunidade, ter um bom trabalho, cultivar boas relações, se sentir bem com você mesmo e com o que você construiu e proporcionou para as pessoas ao seu redor. O Timothée Chalamet é um dos atores que eu mais gosto atualmente. Eu adoro os filmes que ele faz, eu acho que ele tem uma entrega muito grande nos seus personagens e eu não acho que vai demorar muito para ele realmente pegar aí uma estatueta do Oscar. Eu quis fazer esse vídeo porque eu vi alguns prints, né, de tweets e tal, e posts falando que o discurso dele era arrogante. Isso me deixou muito para baixo, porque eu mesma quero ser uma boa pessoa no que eu faço, né? Eu quero ser muito boa no que eu faço. E hoje eu vejo que a gente tem uma tendência a baixar a nossa régua para tão baixo, que quando você quer ser bom em algo, já é você já é tratado como maluco, como arrogante, como tá querendo demais, hein? E não, eu quero sim ser bom em algo. Eu estou aqui em defesa de querer ser bom em algo. Não precisa ser bom em tudo, mas seja bom em algo. Será que nós não somos os malucos por não querer nada para nossas vidas? Fico me perguntando. Bom, vamos conversar aqui nos comentários. Você deseja ser bom em algo? Você está se esforçando para ser o quê? Quais são os seus sonhos? O que você deseja para sua vida ou você ainda nem teve tempo de pensar sobre isso? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.